Poerna, sem informação nenhuma, dá exatamente a data que foi feita para matar a UNE como sendo a data de fundação da UNE. Não é verdade. A data de fundação, o Conselho Nacional de Estudantes, é em 37. A data de fundação da UNE é um encerramento do segundo Congresso de Estudantes, em 22 de dezembro de 38. Essa que é a data. Por isso é que depois que eu escrevi isso e falei com o Poerna, né, e queria falar com ele, ele foge de mim. Eu tinha essa visão também. Como o diabo tem. Né? A fundação da UNE não é 37, como o Poerna meteu na cabeça do mundo. Não. Aquela data de 37 é a data do inimigo da UNE. O Conselho Nacional de Estudantes reuniu rapidamente para ver se não surgia um. Nós continuamos no trabalho, né? E o trabalho foi tão amplo que nós já dominávamos, assim, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, uma opção de estados, né? E não houve quem pudesse se opor. A não ser uma outra coisa que não se esclarece, que o pessoal ainda não esclarece, que é o seguinte: o Congresso Nacional de Estudantes foi chamado Segundo Nacional, Segundo Congresso, por uma razão muito simples. Aqui tinha um prefeito nomeado, chamado Henrique Dodson, nomeado pelo Getúlio. O irmão dele, Jorge Dodson, médico. O Henriquinho era político, o Jorge era médico. Ele, quando soube que nós íamos fazer o Congresso, nos chamou e disse: olha, primeiro congresso não, senão processo vocês. Porque eu organizei, fiz um congresso em 1910. Nós queríamos fazer um congresso. Tá bom, Jorge. Vamos chamar de segundo congresso. Tá vendo? Mas na realidade é o primeiro congresso feito para fundar o segundo congresso. Chama-se segundo por isso. Que nós fomos ameaçados de ser processados. Nós queríamos fazer um congresso. Certo? Então a história é essa. Posso dar algum detalhe mais? Não. Só que, por acaso, confirmando essa tese do Partido Comunista, eu pura e simplesmente, como estudante de medicina, fundei um ambulatório nesse segundo andar, né? Só por isso, adquiri uma confiança tal junto à Ana Amélia, que quem ela designou para ser delegado da Casa Estudante no segundo congresso. Eu e Clotilde, não me lembro o nome dela, Clotilde Cavalcante, exato. Né? Mulher que veio a casar com Antônio Franca, que foi a baliza mor. Eu tenho a impressão que Franca se transformou em estudante profissional para poder continuar na UNE. Eu acho que ele já estava muito adiantado nos estudos de direito. E, no entanto, só foi se formar depois de 40. Porque 38, 39 e 40, eu acho, até 41, Franca era o secretário-geral da UNE, o Antônio Franca. Entendeu? Então o negócio é esse. A UNE foi fundada por estudantes comunistas, na época era isso, comunista. Nascida da decisão do Partido Comunista para fazer a UNE. Teve outra coisa. Teve um pessoal que veio da Bahia, né? Esse Mário Alves, Aida do Ferraz, né? E outros também. Não me lembro que o pessoal da Bahia eram os dois, né? Mesmo esses eram comunistas. Dirigentes comunistas. Marighella. Não, Marighella não. Marighella tinha atuação dele lá no partido, mas não participou nada. Não. Nem esses mesmos, esses só vieram na delegação da UNE. Quem fez a UNE foram os comunistas do Rio de Janeiro. Trabalho na prática. Mas isso era nas bases estudantis ou nas reuniões gerais do partido? Essa questão de se criar uma entidade nacional? Não, a questão de criar uma unidade nacional é difícil. Foi decisão do partido de nós procurarmos a identidade nacional. Aí surgiu, nós vimos que o negócio estava precisando, no momento da estava maduro para ser nacional, né? Nós sentimos isso em contato com o partido, sempre o partido participando, né?
da UNE, em 1941, o vice-presidente chamou-se Ulisses Guimarães, saiu, eu levei em nome do partido para a direção da UNE. Olha, pode, já verificamos que esse homem esse rapaz é um bom político, não é de esquerda, mas ele é coisa decente, pode botar ele como vice-presidente. Fui eu que levei isso para a direção da UNE de então. E até 41 a UNE foi dirigida pelo partido. Daí é que veio depois Moloch e outras entidades católicas e até reacionárias. No período em que Abreu Sodré foi presidente da UNE, governador de São Paulo. Paulo Egídio. Na época de Paulo Egídio. Não sei se não. Paulo Egídio. Não, sei que o Abreu Sodré foi dirigente da UNE, se não me engano, presidente da UNE. E era aquele magistrado. Agora, aqui nesse documento, tem três coisas importantes que eu queria chamar a atenção de você, que é, primeiro, essa que eu falei, a data da fundação da UNE. É 22 de dezembro de 1938, quando encerrou o Congresso. Aí é que foi criada o nome União Nacional de Estudantes, aí é que foi eleita a primeira diretoria. Eu não sei como é que ela pode ter surgido. Foi isso, foi a anti-UNE. Você não quero precisar bem. Segundo, o segundo aspecto desse documento que eu vou preparar para você, passar para você, passar. O segundo aspecto eu entro em discordância com o E. E a casa do estudante ficou na sua, fazendo aquele trabalho benemérito. Quando ela percebeu que não podia, que direção política do movimento estudantil tinha saído para a União Nacional de Estudantes, ela preservou a parte filantrópica. Tem hoje um fruto do edifício lá quase em frente da casa, propriedade construída por ela para alojar os estudantes. Há um detalhe, mas é só detalhe para chamar a atenção. O ambiente que nós fizemos já em pleno Estado Novo, era tão opressivo do ponto de vista político, que o Wagner Cavalcante, estudante de Direito, que foi o orador designado por nós, para fazer o discurso, teve que fazer um discurso baseado no discurso do Roosevelt, no Vassar College, que eu estou informado que era o colégio Sion daquela época. O Vassar College era o colégio das mocinhas, só era colégio feminino, das moças, e o Roosevelt fez lá um discurso famoso pela democracia, né? E para fundar a UNE foi necessário que o Wagner dissesse que ia repetir o discurso do Roosevelt. Né? Agora, E Getúlio, assim, o apoio dele? O apoio dele não foi nenhum, ele foi pressionado diante do... Quando o Congresso surgiu, houve uma espécie de movimento de massa estudantil em torno do Congresso. A Ana Amélia não foi pressionada, não podia ser contra. Não? Então, ela foi a Getúlio, né? E conseguiu a realização do Congresso. Agora, como eu disse a você, era tão politicamente, a era já era tão fechada, que para falar sobre democracia, citar um discurso hoje, não bastar um colégio de meninas bem prendadas na América. Agora, aqui eu friso bem a questão. A data é de 22 de dezembro de 38 e não 11 de agosto de 37, como o Poeira divulgou erradamente. Agora a UNE era para ser uma entidade política, uma entidade... Outra coisa, outro detalhe, eu vou até assinalar outro erro.
Brasília assumiu o teatro na USP, muitos anos depois. Não é verdade. Nós já demos, aqui está quando eu conto a história, Romeu e Julieta, no Teatro Municipal, com estudantes amadores, com um sucesso enorme. Né? No Congresso. Certo? Botar, talvez não ser jovem, talvez não se lê, não sabe, mas trabalharam no Romeu e Julieta. Paulo Porto, que foi galã do cinema brasileiro durante anos e anos. A primeira apresentação dele num teatro foi nessa época. Sônia Oiticica, que depois trabalhou em teatro. Aquela... uma que trabalhou num programa agitado de televisão, agora não esqueci o nome. O certo é esse, que há 3 ou 4. Sandro Poloni. Eu conto aqui a história. Eu acho que eu sei. E quando nós fomos falar com a Itália Fausta, que era a Morinot da época, né? Era italiana, que ficou aqui no Brasil, não sei porquê, por amor, que gostou do Brasil, ela pôs como condição: eu apoio vocês, vou dirigir a peça, foi ela quem dirigiu, mas meu sobrinho tem que entrar. E aí, eu Sandro Poloni, aceito. Né? Certo? E ela botou, não conseguiu botar ele, Romeu, mas botou. Tá? No poema, no livro dele, ele fala do senhor no sentido... Só que eu fiz a última hora, o pessoal me pediu, disse: "Não, você tem que fazer e tal", sobre o livro. Uma tese, sim, do livro de publicações. Agora, aquele pessoal todo que ele cita, eu acho só um unificativo isso aí. Porque o Globo reconhece isso, a Globo, naquele movimento. Isso. De vez em quando eles me chamam lá para dar uma entrevista, não sei por que tanta entrevista. Tá? Agora que o senhor tem falado desse, usando a cultura, provendo de comunicações. Aí está aqui no trabalho em entrevista. Fiz em cima da hora, que passei por meu tarefa para fazer, eu fiz. Aí só não tem nada a falar. Agora a UNE era uma entidade, nesse período, o senhor acha que era mais política, mais existencialista, claro que é política, é essencialmente política. Mas tinha algum interesse assistencialista? Qual que é a verdade? Entre 38 e 41, a UNE só existiu porque Luiz Paes Leme, que depois foi vereador da UDN, ofereceu o apartamento dele para ser sede da UNE, e o Antônio Franca mantinha